Meu amado, minha amada, a paz do Senhor, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Estamos aí dando sequência ao terceiro trimestre de 2023. Já estamos chegando aí na 8ª lição. Esse terceiro trimestre, o tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo, Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Estamos chegando na 8ª lição. Transgênero. Que transrealidade é essa? É a 8ª lição, que será ministrada no dia 20 de agosto de 2023. 20 de agosto de 2023 será ministrada essa lição. E vamos aí para o texto áureo, que está em Gênesis 2:24, que diz assim a palavra de Deus: Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Vamos aí para os objetivos desta lição. Essa lição vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar que o fenômeno da transgeneridade, a minha língua é um pouco enrolada, meus amados, em algumas palavras eu me atrapalho. Primeiro objetivo, explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões da identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. O segundo objetivo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o terceiro e último objetivo da lição é elencar os efeitos da ideologia transgênica. A leitura bíblica em classe, meu amado e amada, está em Gênesis 2, versículo 7 e o versículo 18 ao 25. Vamos aí para a introdução da lição. A introdução, o pastor Douglas Batista, ele coloca assim na introdução: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição veremos as características deste fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com um propósito divino por meio de seu sexo biológico. Isso aqui é de suma importância, um ensinamento para os dias odiernos. Vamos aí para a palavra-chave da lição, a palavra-chave transgênero. Transgênero. É importante aqui destacarmos, meus amados e queridos irmãos, o transexualismo também ele é conhecido como transgeneridade, transtorno de identidade de gênero. As siglas para isso é TIG, T-I-G, ou disforia de gênero. É um sentimento de que o seu gênero biológico, genético, fisiológico não corresponde ao gênero com o qual você se identifica ou se percebe. Os transexuais, transgêneros, geralmente, é bom entender isso, se descreve como se estivessem presos em um corpo que não corresponde ao seu verdadeiro gênero. Eles costumam praticar
o travestismo e também podem procurar a terapia hormonal ou a cirurgia de mudança de sexo para adequar os seus corpos ao gênero percebido. Então o cidadão, ele é um homem, ele foi criado por Deus como um homem, e ele se sente que aquele corpo de homem que ele tem está errado, porque ele tem desejos de mulher. Ele se sente como se fosse uma mulher. E aí ele começa a vestir roupas de mulheres, começa a se transvestir, e aí ele começa a tomar hormônios e começa a fazer uma cirurgia para mudar do natural, que é o homem. Ele nasceu homem, agora ele quer ser uma mulher. E ele vai, muda, tira os seus órgãos genitais e se torna ali uma mulher dentro da mente dele. Mas mesmo com essa mudança, não pode engravidar. Por quê? Porque não nasceu mulher, é homem. É homem, não é mulher, é homem. Então não vai engravidar. A Bíblia, em nenhum lugar, menciona explicitamente a transgeneridade ou descreve alguém como tendo sentimentos transgênero. No entanto, meu amado e minha amada, a Bíblia tem muito a dizer sobre a sexualidade humana. O conceito mais básico para a nossa compreensão de gênero é que Deus criou dois, e apenas dois, tem que colocar isso na mente: gêneros, homem e mulher. Homem e mulher, Deus os criou em Gênesis 1:27. Toda especulação, meu amado e minha amada, moderna sobre numerosos gêneros ou fluidez de gênero, ou mesmo um contínuo de gênero com gêneros ilimitados, é estranha ao conceito bíblico, é antibíblico. O mais próximo que a Bíblia chega de mencionar a transgeneridade é em suas condenações à homossexualidade. A Bíblia condena a homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher é condenado pela Bíblia, porque é pecado. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Só assim haverá reprodução. Homem não engravida. Só assim haverá reprodução. Então, em Romanos 1, 18 ao 32, 1 Coríntios 6, 9 e 10, e ao travestimento também, a Bíblia fala em Deuteronômio 22, 5. Então, meu amado, minha amada, a palavra grega, frequentemente traduzida como homossexuais, passivos ou ativos, ou homossexuais, em 1 Coríntios 6, 9, significa literalmente homens efeminados. Assim, enquanto a Bíblia não menciona diretamente a transgeneridade, quando menciona outras instâncias de confusão de gênero, identifica clara e explicitamente como pecado. É pecado. Você nasceu homem, seja homem. Você nasceu mulher, seja mulher. Case o homem com a mulher e case a mulher com o homem. Não vá viver homem com homem, nem mulher com mulher. É antibíblico. É antibíblico. Meu amado e minha amada, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto: cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, é o cisgênero. Então, ou seja, a fêmea nascida com genitálias feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Isso aí é o cisgênero. Já o transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja,
o indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou o que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identifica com o gênero diferente do sexo biológico. É importante nós destacarmos aqui também que o movimento social de representatividade desse grupo, que assim se sente fora do corpo, é chamado de LGBTQIAPN+. E todo dia 28 do mês de junho de cada ano, dia 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho Gay, do orgulho LGBT ou do orgulho LGBTQIAPN+, ou ainda do orgulho LGBTQIA+. A sigla evolui desde os anos 90, quando ainda se utilizava o termo LGS, gays, lésbicas e simpatizantes. Começou com essas siglas, já aumentou bastante as siglas. Então, meus amados irmãos, essas siglas LGLS já não se usam mais, está em desuso. Mas ela continua passando por transformações constantes e pode confundir quem não está acostumado a ouvi-la. Mas, independentemente da forma que toma, serve ao mesmo propósito e defendem o mesmo tema. Os pesquisadores dão visibilidade a uma população que ainda não tem plenos direitos no Brasil e no mundo. Agora, o que significa as letras LGBTQIAPN+? O que significa? L significa lésbicas, mulheres que sentem atração por outras mulheres. G, gays, homens que sentem atração por outros homens. B, bissexuais, pessoas que sentem atração por mais de um gênero. T, transexuais ou travestis, pessoas que não se identificam com o gênero que foi socialmente designado a eles no nascimento. Travesti é um termo comum no Brasil e é a própria pessoa quem diz se prefere ser identificada dessa forma ou como transexual. A letra Q, pessoas cuja identidade transita entre gêneros ou que não concordam com a divisão de gêneros e não performam um gênero específico. E intersexo, pessoas que nascem com características sexuais biológicas de dois sexos. Assexuais, pessoas que não têm atração sexual por outras. Isso não significa que não se relacione afetivamente. P, pansexuais, pessoas que sentem atração por pessoas sem levar em conta o gênero. N, pessoas não binárias, pessoas que não se identificam somente com o gênero masculino ou feminino. Então, essa cosmovisão ratifica a ideia, meu amado e minha amada, que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Ok? Vamos aí para o terceiro tópico, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, assexual, quando ainda existe atração por algum gênero, pansexual e aí por diante. Então isso aí nós acabamos de ver, são as siglas LGBTQIAPN+.
Meu amado, vamos aqui para a síntese do primeiro ponto. O fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Isso é antibíblico. O homem é homem e mulher é mulher. Vamos para o segundo ponto da lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra, em Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus o fez macho e fêmea e acabou. E acabou. O homem é homem e mulher é mulher. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, meu amado e minha amada, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X, Y determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea, e acabou. A constituição moral, o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, foi o pecado que corrompeu essa semelhança. Então, meu amado, minha amada, a constituição da sexualidade, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Meu amado e minha amada, vamos para a sinopse do segundo ponto. A visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica moral da sexualidade. Fechando a lição, o terceiro ponto da lição, efeitos da ideologia transgênero, depreciação da heterossexualidade. Vemos que o modelo de sexualidade nas escrituras heterossexual, lá em Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10:7, Efésios 5:31. No entanto, os ativistas, eles atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Há um grande levante contra a forma divina que Deus criou o homem e a mulher. Nesse sentido, eles acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Meu Deus, que coisa terrível. Vamos orar, buscar Deus e pregar a verdade, a palavra de Deus. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exige terapia. Isso é tão sério, meu amado e minha amada, que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. É aquilo que nós já comentamos aqui. Os conflitos entre mente e corpo, que deve ser corrigido pelo alinhamento do gênero, mente com o sexo anatômico, corpo, e não fazem intervenções invasivas no corpo. Meninos, segundo os ativistas, não nascem com cérebro feminino. Menino não nasce menino. Menina não nasce menina, segundo os ativistas. Mas nós temos que seguir a ordem científica e o que está na palavra de Deus. Meu amado, minha amada, a sinopse do terceiro ponto, os efeitos da ideologia transgênica promove uma agenda completamente anticristã. Vamos concluir a lição. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica
divinamente instituída. Nas Escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado e identifica-se como transgênero. Não, senhores. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Homem é homem, mulher é mulher. Fique com Deus e até a próxima lição.